Então, passando pelas 3 categorias, pelos 5 predicáveis, uma coisa que eu trouxe aqui que vai ser útil para quando chegarmos no conceito de analogia, que hoje eu encontro, essa primeira parte é sobre analogia, mas eu sempre faço esse caminho prévio, né? Eu acho que não adianta você jogar o conceito na cabeça das pessoas se não tiver uma prévia daquelas coisas com que o conceito se relaciona. Então, Santo Tomás de Aquino tem um comentário à metafísica muito interessante, um belo livro, em que ele traz à luz um conceito maravilhoso. Vocês estão lembrados aqui que o idêntico, isso foi dito aqui em algum momento do último encontro, o que é a identidade? Né? A coisa é idêntica quando, primeiro, ela é idêntica a si mesma e distinta de todas as demais. Né? Que isso é importante. O que Santo Tomás diz nesse comentário à metafísica? Identidade, é óbvio que o idêntico é o que é idêntico a si mesmo, isso já estava posto. Mas a formulação metafísica é interessante. O idêntico é o uno na substância. Formulação, vou explicar os 3, tá? O idêntico é o que é uno na substância. Ele é uno em si mesmo, ele tem identidade consigo mesmo, formal, material, ele é um composto e, portanto, ele identifica-se consigo mesmo, ele é uno. A substância una é idêntica a si mesma. O semelhante é o uno na qualidade. Quando eu digo que algo é semelhante a um outro algo, eu estou, no ato, identificando algo em que eles se parecem, com relação à sua própria forma. Né? Ou seja, que há semelhança entre graus de quentura numa água que fervemos, em 2 bules colocados um ao lado do outro, isso é óbvio. As duas são semelhantes. Elas são semelhantes com relação à quantidade. Então, o semelhante é o uno na qualidade, na qualidade. E, por fim, o igual. O igual é o uno na quantidade. Recapitulando, o idêntico é o uno na substância, o semelhante é o uno na qualidade e o igual é o uno na quantidade. Por exemplo, essas cadeiras, ao que parece, são iguaizinhas umas às outras, certo? Mas, nesse sentido metafísico, elas não são idênticas. O igual não é o idêntico. Elas se diferenciam. E elas se diferenciam por quê? Alguém poderia me dar um palpite? O que é que faz com que essas cadeiras deste auditório sejam iguais, mas não sejam idênticas? Muito bem, meu amigo matou a charada. Existe nelas um princípio material de individuação. Ou seja, como diziam os latinos, né? O princípio da individuação é a matéria assinalada por uma certa quantidade. Ou seja, esta cadeira é esta e não aquela. Ela está quantificada num quanto material específico e aquela em outro quanto. Tanto é que tem 2 pesos diferentes, há uma diferença entre elas, que é justamente ser esta matéria e aquela matéria. Então, a matéria é um princípio de individuação. Então, nós podemos ter num conjunto de entes, vários entes iguais, separados por matérias específicas, assinaladas por aquela quantidade específica de matéria. Então, assim, metafisicamente, o igual não é o idêntico. O idêntico é aquilo que se identifica consigo mesmo, inclusive materialmente. Tudo que tem nele é irrepetível. Né? A coisa idêntica é irrepetível nesta ordem de coisas que são. Né? Então, ficou claro, Maria? Diga. Não é mais fácil falar, porque são 2 cadeiras e não. São 2 cadeiras, mas alguém pode. O que aqui nós estamos fazendo uma distinção. Ela perguntou, vou repetir porque está sendo gravado, também não sei se todos ouviram. É mais fácil dizer que são diferentes porque são 2 cadeiras e não uma, né? Uma linguagem, vamos dizer assim, vulgar, no sentido do vulgo mesmo, sim, mas metafísica é algo que busca as distinções fundamentais. Aqui o problema é distinguir entre o que é idêntico e o que é igual. Isso vai ser, mais lá na frente, vai ficar muito claro quando nós referirmos esses conceitos ao próprio ser. Né?
E a filosofia, como ela tem que lidar com o ser, ela tem que lidar com distinções. Então essa é uma distinção de razão importante para qualificar qual é o porquê de esta cadeira ser igual àquela e não idêntica. Estamos num outro problema. Então, é outra característica de muitas filosofias contemporâneas, às vezes não querem escapar do jargão, né? Mas em qualquer ciência, em qualquer ordem de conhecimento, sempre vai haver o jargão, né? Nós devemos fugir dele tanto quanto nos seja possível, mas não há como fugir absolutamente, senão caímos naquele terreno da opinião, daquilo que os gregos chamavam de doxa, né? A filosofia, ela lida com distinções, e essas distinções são distinções em tese referidas a um fundamento, né? Então, o princípio da identidade, ele é a matéria assinalada pela quantidade, o princípio da individuação. É esta matéria e não aquela. É o que me faz ser diferente de um irmão gêmeo que eu tivesse, por exemplo. Eu poderia ser univitelino, mas eu não seria idêntico, eu seria igual, eu seria idêntico, nesse sentido metafísico, né? Então, assim, estamos lidando com essas distinções fundamentais. Vamos, daqui a pouco, ver como são úteis, hein? Para o problema da analogia de que vamos tratar. Idêntico é aquilo, qualquer coisa, por exemplo, esta substância de copo. Este copo, metafisicamente, ele é idêntico a si mesmo. Ele é uno na substância que ele é. Ele é idêntico a si mesmo. A identidade, ela provém da unidade na substância. Isso é ser idêntico. Cada um de nós é idêntico a si mesmo. Por definição, não existem duas coisas idênticas. Por definição metafísica, né, não existem duas coisas idênticas. Existem coisas iguais, mas não idênticas, né? Ou semelhantes, né? E diferentes. Então vamos também chegar lá no conceito de diferença.